Alquimia é irmã da magia? A alquimia são os antigos, os alquimistas são os antigos químicos, né? Os mais fortes alquimistas eram encontrados na França, né, e na antiga China. Basicamente, o pai da alquimia são os chineses. A antiga China, ela é muito mais forte do que você imagina. A antiga China, ela inventou tudo que se você falar, foi a antiga China que inventou. Obturação de dentes, operação, transplantes de órgão, pólvora, ferro, a têmpera do ferro, o vidro, porcelana, a borracha, os elementos químicos que eram transformados na China, papel escrito, né, como é o nome, a imprensa, quem inventou foi a China. Então a China é a grande inventora de todos os tempos. A Alemanha, Gutenberg, aquele pessoal da imprensa, aquilo eles pegaram tudo da China. Obturação de dentes, transplante de órgão, negócio de visão. Então tudo veio da antiga China. A antiga China, ela tinha os melhores alquimistas do mundo. E a alquimia era ciência misturada com religião. Não entravam mulheres. E os alquimistas viviam muito pouco. Era raro um alquimista chegar a 60, 70 anos. Geralmente um alquimista ele morria com 30 anos. Por quê? Porque eles viviam fazendo poções. Eles tinham uma crença religiosa que dizia que tudo é transformado pelo fogo. Tem até uma parte na Bíblia que fala sobre isso, né? Que o fogo tudo transforma. Então ela acreditava que tudo é transformado pelo fogo. Com isso eles botavam terra dentro de um cadim. Sabe o que é um cadim? Um cadim é um cadim. Um cadim é uma panela feita de lava vulcânica. A panela feita de lava vulcânica, ela derrete qualquer coisa, menos ela. Você está entendendo? Sim ou não? Então, e eu pensava, pastor, que a alquimia vinha do Antigo Egito. Existe uma ligação entre o Antigo Egito, viu, SM, e a China. E já houve faraós chineses. Faraós chineses, sim. Os Ixon eram chineses. O faraó que José teve relacionamento com ele, político, era Ixon. E os Ixon vinham de um povo chamado Dalém-Mar. Esse povo chamado Dalém-Mar eram chineses. Porque o lugar era tão distante que ninguém sabia o nome e dizia Dalém-Mar. Tá? Então, a alquimia chinesa e a alquimia egípcia é muito parecida. Até porque o anjo Tote, Hermes ou Melquisedeque, também apareceu na China, que era o homem-pássaro chinês. E o homem-pássaro chinês ensinou alquimia e ensinou medicina. A medicina chinesa é uma das mais fortes. Então, os alquimistas, eles na lua nova e na lua cheia, eles ficavam botando as coisas dentro do cadim e eles derretiam as coisas. Então, com esse experimento, com esses testes que eles faziam, eles descobriram o vidro, a têmpera do vidro, o ferro, o aço, porque o ferro o aço nada mais é do que a têmpera do ferro. Não é só o mineral ferro, mas é o mineral ferro mais outros minerais. Então, os alquimistas chineses eram mais fortes do mundo, e os bruxos também. Então, chega um limiar, é como estamos chegando de novo. A ciência, nós falamos que o bruxo manobra a célula T, café com bacalhau, sebo, para manobrar a célula T, e os cientistas estão conseguindo manobrar a célula T também. Então chega uma hora que a ciência
ela se mistura com religião. E no antiga China, o mandarim, porque a antiga China que eu falo é o que deu origem à China e o Japão. O Japão nada mais é do que uma tribo afastada, são irmãos. E o mandarim antigo, ele abrange as duas linguagens, né? Então, a alquimia, ela tinha magia, tinha, né? Mas era um tipo de religião. Então eles criaram tudo que você... A porcelana, o porcelanato, você está na sua casa, está em cima do porcelanato, foi a China que criou, a lâmpada. E hoje, possivelmente, você, na sua frente aí, essa televisão, esse celular que você está me assistindo, seja da antiga China, seja da China. Né? Meu celular é chinês, é uma imitação daquele outro, né? Ó, e é ótimo. Meu celular é chinês, é uma imitação daquele outro, né? Ó, daquele que tem a maçã. E é 120 gigas. Então, ó, e muito bom, por sinal. Então, a antiga China, ela sempre foi uma potência. Sempre foi uma potência. Se você estudar a história da antiga China, você vai notar que algumas nações tentaram minar a China, né, mas não conseguiram. Aí, quando ela se unificou com o imperador Qin, aí a potência cresceu mais, né? O principal inimigo da China era Gengis Khan. Gengis Khan era russo, né? E a antiga China eram clãs. Quando Chiquinho era chiquinês, eram clãs. Não tinha havido a unificação ainda da China. Então a alquimia, ela é como é que eu falei o nome? Ele é um químico, mas um químico que segue a religião. É porque nós desprezamos tanto a religião, achamos que a religião é bobagem, é leseira, né? É uma idiotice, e que a gente não acha que a política dos anjos chama-se religião. As castas dos anjos é mantida por uma religião. A religião é um tipo de política divina. Então, os antigos alquimistas eram práticas como religiosos, como fosse maçonaria, igreja. Então não entravam mulheres, era tudo secreto, era tudo feito na lua cheia, né? E eles perseguiam um elemento, transformar o chumbo no ouro, né? Apenas 1 ou 2 alquimistas chineses conseguiam transformar chumbo em ouro. Aí hoje entra a Sansa. Seriam químicos místicos. Oh, maravilha! Oh, maravilha, mulher! Você acertou no alvo. Tili, tili, pá! Ó, a Ana Maria diz. Ana Maria seria um químico místico. Então, era um químico místico. Todo mundo era místico. Religioso místico, químico místico. Entendeu? Eles eram místicos mesmo. E eles acreditavam que podia transformar chumbo em ouro. Hoje, essa onça já consegue, através de irradiações eletromagnéticas, transformar chumbo em ouro. Só que fica muito caro, não vale a pena. Tá entendendo? Mas os alquimistas, eles perseguiam esse alvo. E no meio desses alvos, eles transformavam elementos em outros elementos. E eles ficavam fazendo alquimias de ferro, de bronze, de aço. Por exemplo, para você ter ideia, o cobre é uma tensão. O bronze é a mesma coisa do cobre. Só muda um treco-trecozinho que você bota para ficar duro. Que o bronze é duro, o cobre é mole. Mas o bronze é cobre e cobre é bronze. Oxê! Endoideceu foi, endoidecei não, Chiquinho. O bronze é cobre e cobre é bronze. Só que eles acrescentam um mimi. Sabe o que é um mimi? Um mineraba? É um mineraba. Aí o mineraba faz o cobre virar bronze. Então, estes homens, os alquimistas xixis, nesses, que são feras, eram feras, velho. Enquanto a gente nem sabia ler, a gente vivia um monte de brutão. Os caras já transformavam aço mole, aço duro, aço que interagia com a mão da pessoa. Esses caras eram fera. Chiquinho veio atrás de um aço desse aqui na Paraíba, né? Quando era chiquinês,
Isso o quê? 3.000 anos antes de Cristo. Então, eles também faziam outras poções, que eram poções mágicas, poções tintas, poções de todo tipo de poção. Mas também eles perseguiam outra coisa. Qual era a outra coisa que eles perseguiam, pastor Joilson? A vida eterna. Eles perseguiam a vida eterna. Tatiane, pastor, enviei um pix comprovante, está no zap. Obrigado, Tatiane. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por ajudar, viu? Então, olha, nós devemos muito. Sim, a imortalidade. Eles perseguiam a imortalidade. Inclusive, o imperador Qin, que deu nome a nome China, que não existia o nome China. Existiam clãs. Como a Europa, cada país, né? Europa, cada país. Então, a China era constituída de vários clãs. E eles brigavam entre si. Mas tinha um clã que era maior, que era do pai de Qin. Aí o pai de Qin unificou, matou todos os inimigos, venceu Gengis Khan, né? E implantou. Fez uma reforma no Muro da China, porque não foi ele que fez o Muro da China. O Muro da China é pré-diluviano, tá? O Muro da China não foi feito por imperador Qin. Só uma partezinha. Uma parte, outra não. Então, a China sempre foi grande, tá? Então, a alquimia chinesa chegava ao limiar da magia. Invisibilidade, tentavam conseguir vida eterna, força extrema, vida viçosa, remédios, né? Então eles queimavam um pau, queimavam outro, e faziam teste com os animais. Então, isso quando os nossos pais aqui, né, muitas vezes eram tudo ermitões da montanha. Então, esse povo era muito forte mesmo, tá? Deixa eu ver mais. Pastor, será que os faraós fizeram pacto com Satanás para serem soberanos do Egito? Não, eles eram primários, mas muitos deles tinham pacto. Lembre-se que nosso pai também tinha pacto. Nosso pai Abraão. Como são bons estes assuntos, pastor? Vanusa, Prior, Eber. Então a alquimia, ela tem uma parte religiosa mesmo, tá? Por exemplo, um alquimista, ele fazia suas poções secretas à noite, e eles tinham uma sociedade secreta. Mas não se estranhe com isso não, que o povo de Deus é cheio de sociedade secreta. O cristianismo já foi uma sociedade secreta. Então, eles nos deram tudo. Esse vídeo aí que você está vendo no seu celular, esse vidro aí foi os chineses que inventaram. O plástico do celular também. O ouro, as poções, a imprensa. Agora a turma ia lá para a China e trazia a ciência da China para nós. Por isso que eu acabei de dizer, isso é coisa da China. Porque eles traziam. Eles sempre produziram muito. Muito mesmo. E tinham muitos superdotados, né, inteligentes. A história do alquimista mais famoso da Terra é de um francês. Esse francês, ele perseguia, depois você olha na internet, a poção da vida eterna e perseguia chumbo em ouro, né? Então ele passou a vida toda numa sociedade secreta, que são 7 poções, que você transforma chumbo em ouro. Mas ele sabia de 3. Faltava 2. Então ele não conseguia acertar essas 2. Porque tinha que ter a poção tanta, a poção tanta, a poção tanta e mais tanto. Ele errava. Aí o chumbo continuava sendo chumbo, né? Até que ele disse, falou com o cara disse, só tem um alquimista na China. Se você falar com ele, ele pode ser que ele te ajude. Que ele sabe como transformar chumbo em ouro. E também a vida eterna. Então, ele vendeu tudo que tinha. Né? E essa venda dele foi tudo mesmo, tá? Tudo mesmo. E foi para a China. Sabe que a viagem antigamente era muito comprida, né? Muito comprida mesmo. E aí ele passou meses fora, anos fora.
Ele foi para a China atrás desse cidadão, que era um alquimista secreto. E quando ele voltou podre, de rir rico, pagando todo mundo em bolinhas de ouro. Ele construiu centenas de templos católicos, centenas de asilos, centenas de hospitais. Não é dezenas, é centenas. Em toda a sua vida, ele construiu muitas coisas. Agora, ninguém sabe se ele conseguiu a outra porção, né? Que era a porção da vida eterna que ele queria, que todo mundo sempre andou atrás disso, secretamente, né? Possa ser que ele tenha conseguido, mas aumentou os anos de vida dele, né? Mas não deu a ele vida eterna. Mas aumentava para 1.800 anos, essas coisas, né? Então, respondendo a pergunta e indireto ao assunto, a alquimia tem magia, sim. Tá? Os judeus, eles não caíram muito na alquimia, não. Os judeus caíram mais no misticismo, da reza, da oração, cabalá, numérico, essas coisas. Não mexia muito com metal, com ouro, com prata, embora que os judeus mexiam com metal, né? Ouro, prata, mas não em forma de alquimia. Mas os alquimistas, faziam poções, e essas poções davam a eles poderes. Né? Como aquele Strobelix e Ablix, que tomavam uma poção e venciam os romanos, né? Existem ainda alquimistas, pastor? Gostei, Leonício dos Santos Barroso. Bem, eu acredito que existe, tá? Porque são secretos. Eles são na dele. E como eles são a religião, eles cortam a mulher, que eles dizem que mulher fala demais. Né? Mentira, tem homem que fala mais que mulher. Mas eles guardam segredos. E alguns deles chegam até se você contar um segredo, você morre. Né? Astralix e Abelix. Sim, Astralix e Abelix. Astralix eram de que nação? Eram celtas, ou eram alemães? Eu acho que eles eram alemães. Quem é que pode me dizer? Astralix e Abelix tinham uma poção mágica que eles tomavam. Então eles ficavam fortes. E os dois venciam o exército inteiro de romanos. Né? Os alemães sempre gostaram disso. Né? Até na Segunda Guerra Mundial, os soldados tomavam anfetaminas, tomavam injeções que eles não sabiam nem que tipo de injeção era. Né? Eram vikings, claribis. Eram vikings. Até hoje, se você colocar no YouTube, por que os soldados alemães eram os melhores do mundo? Um soldado alemão, na Segunda Guerra Mundial, ele valia por 2, 3 de outra nação. Eles cansavam menos, adoeciam menos, inflamavam menos. Eles eram mais centrados, enlouqueceram menos. Então, eles tomavam injeções que eles não sabiam que injeções eram essas, além de anfetaminas. Mas as anfetaminas também foram utilizadas pelo outro lado, né? Tem até líderes de país que eram meio doidão. Eu assistindo o discurso do cara, o cara cheio de anfetaminas, né? Então, que poções é esse que os alemães tomavam? Que injeção era essa? Né? Então, esses dois homens, eles tomavam uma poção e eles ficavam mais fortes do que os demais. A China sempre teve isso. No Egito teve também, tá? Mas a China sempre esteve em primeiro lugar. A mistura, né? A magia, e aí mistura a magia com a ciência. E era um tipo de religião. Sabe-se que esse homem, depois que voltou da China, começou a pagar todo mundo em ouro e ficou podre de rico. Eram gauleses, pastor. Eram gauleses, eram gauleses. Uns dizem que eram vikings, outros dizem que eram gauleses. Tem que dar uma olhadinha direitinho. Eu ainda acho que eles eram alemães, não? Astrolobix, Ilbrix. Até pelo nome. Então, a alquimia, ela é religião e ela é ciência. Tudo já foi religião, inclusive a medicina. A medicina era religião. Era um tipo de religião sábia. A tal ponto que os antigos médicos
usavam uma máscara horrível de pomba, de pombo. Quem é que lembra disso? Pode colocar aí, antigos médicos. Eles botavam uma máscara que era até meio fantasmagórica, né? De como fosse um pombo, um bicho, né? Um passarinho. Essa máscara vem da antiga China, porque na antiga China, quem ensinou medicina foi Melquisedeque. Foi o homem-pássaro, né? E o homem-pássaro tem cara de pássaro. Era da Gália, pastor. A Gália não é Roma, né? Que os gauleses é ingleses, né? Então, tem mais alguma pergunta para fazer sobre a alquimia? Tudo era religião, gente. Tinha um bico, pastor. Pode olhar aí, você bota no Google aí, máscara dos antigos médicos. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Vem da antiga China. A máscara dos antigos. Era a chuchu era assustador. Ó, máscara de pássaro dos antigos médicos. Era de assustar. Era muito assustador, né? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo aí como era? É assustador, vou mostrar pra você, tá? Australix e Obelix, sim, é de que nação? Aqui, ó. Olha a máscara aí, ó. Sabe por que eles usavam máscara de pássaro? Porque a crença do homem pássaro chinês. Os médicos usavam essa máscara, ó. Quem é que tá vendo aí? É horrível, né? O cara é doente, aí vem um médico com uma máscara dessa na cara. O cara, ai! Morre. Mas era a cultura da época. Ó, e tinha... Eles usavam também um chapéu, ó. Tá vendo aí, ó? Sabe por que essa máscara? Porque o criador da medicina foi o homem-pássaro chinês. O homem-pássaro chinês ele foi muito combatido, porque a medicina também era uma religião. Então, respondendo, a medicina era uma religião, a alquimia era uma religião, tudo era religião, velho. Até a política era uma religião. Tem até alguns países hoje que a política é religião. Verdade, pastor, é muito estranha a máscara. Pode colocar no Google que você vai ver. Isso nasceu na antiga China. A antiga China era dederororosíssima, né? Morriam de susto, né, pastor? Morriam, porque era preto e usavam máscara. Ó, deixa eu ver aqui, peraí, ó. Olha só, aqui médicos alemães, né? Pela farda são alemães, ó. Deixa eu mostrar para você. Ó, preste atenção. Abra o Aldo, ó. Olha, capa preta. Aí tinha essa insígnia aí, ó, de águia, possivelmente alemã, né? Chapéu quadrado preto. Era até charmoso, né? Mas de noite o cara dá uma carreira, né? O cara diz, é o cão dos infernos, Maria. Oxe! Aí tinha vários tipos, tinha alemão, e o símbolo não era serpente, tá? O símbolo era um pássaro, ó. Tá vendo? Então, a história da antiga China, tem essa aqui também, ó. Olha aí, ó. Na verdade, gente, tudo era religião. É porque a religião... misericórdia, pastor, que máscara feia. Mas eram as máscaras dos antigos médicos, né? Eles tratavam com poções, né? Parece um urubu. Mas não era urubu, não, né? Depois botaram essa máscara preta, aí depois mudaram totalmente para branco, né? E ficaram totalmente branco. Então, a religião, a política era uma religião, a alquimia era uma religião. E era secreta.
tá? Não é para curioso. Era para quem participasse daquela sociedade secreta. Por quê, pastor? Por quê? Oxê, senhor não. Esse meu gatinho é tão sabido. Sabe por quê? Preste atenção. Porque o povo perseguia e matava. Você está entendendo? Senhor não. As sociedades secretas existiram porque se o cara inventasse um remédio, o rei tinha que permitir a turma tomar o remédio. E às vezes os alquimistas inventavam remédios. Então eles eram assassinados, porque o rei achava que a cura era só para eles. Depois eles foram liberando. O restante da população sempre foi assim, só tinha o direito de viver, comer, cagar e morrer, né? Os reis, eles detinham o poder. E o conhecimento era o principal e sempre foi o principal poder. Se alguém inventasse uma poção, então ou você inventaria para o rei, mas se você inventasse e desse para outra pessoa, o rei mandava matar você. Isso em todo o mundo, inclusive na China. Muitos alquimistas foram mortos. Muitos médicos foram mortos. A acupuntura chegou a ser proibida, porque a ciência, a medicina da China, da acupuntura, é ótima, é maravilhosa, através de pontos energéticos, mas alguns reis se incomodaram com isso, né? E disseram, mata. Então, a alquimia era religiosa, sim. Agora, se eles eram do mal ou não, aí cada um, que existia do mal, existia do bem. Pastor, eu não aceito nada da alquimia. Então, você não pode andar no carro com para-brisa, que o para-brisa é vidro, e vidro foi eles que inventaram. Então, não dá para você rejeitar a alquimia, porque tudo que você faz tem alquimia no meio. O plástico, alquimia. O vidro, alquimia. Porcelana, alquimia. Borracha, alquimia. Então, se você disser, eu odeio alquimia, então não ande sem nada disso. Tá? Tinha que ficar na mão dos dominantes, sim. Essas ciências, estas curas, tinha que ficar na mão dos dominantes. Não era só de ocidental, não, europeu, não. Essas curas, eles pertenciam ao dominante, ao chefe, ao velho da cabeça branca. Se ele percebesse que algum alquimista ou algum médico passou um remédio para alguém e esse alguém ficou curado, então eles mandavam matar a pessoa. Isso era em toda a sociedade. Era a cultura da época. Agora, se você fizesse para o rei, para a mãe do rei, para a avó do rei, para a sogra nem tanto. Mas aí é outra coisa. Mas menos. Não, está fazendo para o povo, pois lasca. Porque também tinha perigos. Veja aí o perigo que o cara inventou a pólvora. O cara que inventou a pólvora, apenas ele inventou tudo que transforma. A pólvora destrói qualquer coisa. Você bota uma dinamite numa porta, a porta voa longe. E quem inventou a pólvora foi os chineses. Pólvora branca e pólvora preta, que tem 2 tipos de pólvora. A branca é mais poderosa do que a preta. A vela é alquimia, pastor? Parafina. Seria a alquimia a vela. Que tem a parafina, que o pavio está dentro e tal, né? Tem mais alguma pergunta sobre a alquimia? Então, assim, se eram de Deus, se não eram, pouco importa. Lembre-se que quem ensinou os homens a mexer com aço foi os anjos. Possivelmente, esse conhecimento passou, né? Que teve o dilúvio, mas como é que passou? Não sei. Sei e não sei. É outra live que eu vou fazer para você, tá? Boa tarde, pastor. Boa tarde. Então, tem mais alguma pergunta falando sobre a alquimia? A alquimia é o seguinte, tudo no mundo é alquimia. Por exemplo, você acabou de comer uma sorda comigo aqui, né? Vamos comer uma sorda? Bora? Bora. Tomar café com sorda. Vamos lá. Alquimia.
Não, 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 não. As bactérias da sua boca, não, 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 não. Você a junta com água, com um bocado de coisa, não, não, não. Se junta com as bactérias do estambo e agora começa uma alquimia. O alimento vai ser transportado para o sangue. Tudo é alquimia. Tudo é alquimia. O amor é alquimia. É química. Química. Alquimia é gostoso. Alquimia seria a alteração da... Cadê? Alteração dos elementos? Sim! Ana Maria, alquimia seria a alteração dos elementos. Como água se transformar em gelo. É alquimia. Só que esses caras, eles foram muito adiante. Transformaram o chumbo em ouro. Alquimia dos ossos, alquimia do corpo, alquimia dos elementos. Então eles foram muito adiante, mas muito mesmo. Então a alquimia, ela tem uma parte mística, mas toda a religião é mística. O judaísmo, místico. Cabala, mística. A política, antigamente, é como se fosse uma religião, uma relili. Então a religião, ele sempre esteve presente em tudo, né? Estou comendo também, pastor, pão com leite quente e Nescau. Olha que coisa boa. Tem cristão alquimista? Eu acho que tem. Eu não estou falando para você, alquimia é o químico. É o químico. Só que os alquimistas chineses, eles chegavam tão profundos, que eles conseguiam transformar atomicamente os elementos. Eles conseguiam mexer no átomo dos elementos. A alquimia, ela vai se aprofundando e ela chega a transformar o âmago, o átomo das coisas. Vamos dizer, na tabela periódica, o ouro e o chumbo tem que número? Quem é que pode me ajudar aí? Na tabela periódica, o ouro e o chumbo tem que números? Vamos ver quem é que vai responder. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco, dou-lhe seis, dou-lhe sete. Pronto, vamos embora. Quem é que vai me responder na tabela periódica qual é o número do ouro e o número do chumbo? Deixa eu olhar aqui, tá? Tabela periódica, o número do ouro é o número atômico do ouro. É o número de átomos, elétrons e prótons. Ó, número atômico do ouro. Número atômico do ouro. 79, né? 79 é gold. Ouro, 79. Número atômico do ouro. AU, 79. Não é isso, né? 19697, né? Agora o número atômico o número atômico do chumbo. Chum bobó. Aí a alquimia entra, por exemplo, a Giovanna Salmazo, ela é formada ela é doutorada em física, então é uma alquimista. Ó, o número do chumbo é 82. O número do ouro é 79. Então eles conseguiam transformar chumbo em ouro. Então eles conseguiam alterar o número atômico, que é 82, em 79. Você está entendendo? O que é o número atômico, pastor? O número atômico é a quantidade de elétrons e prótons, né, circulando, mais ou menos isso, né? É um número atômico. O que é o número atômico, Chiquinho? O número atômico é o número atômico. Chiquinho? É o número atômico, é o número atômico. Então, assim,
nós temos como membro da nossa igreja a Giovana Salmazo. E a Giovana Salmazo, ela é doutorada, não é mestrada não, tá? Ela é doutorada em física. Ela trabalha com iluminescência atômica. Então ela é uma química, ela é um alquimista. Tá entendendo? Porque os alquimistas, eles chegavam a transformar o número atômico das coisas. Então, as reações dos átomos e da fissura, tem fissão, fissura não, tem fissão e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então, tem fissão atômica e fusão atômica. Então, ela consegue analisar isso aí e alterar através de máquinas. A eletricidade atômica, é exatamente uma alquimia. O que é uma eletricidade atômica? Você pega o urano tem um número X de elétron. Elétrons e prótons. Tem que ter o mesmo número de elétron, tem que ter o mesmo número de próton, macho e fêmea. Aí quando você joga elétron no próton, no urano, aí o que acontece? O urano, ele diz, tem mais próton do que elétron, tem mais fêmea do que macho. Aliás, tem mais macho do que fêmea, então vamos gerar elétron. Aí ele gera eletricidade. Essa captação da eletricidade pode ser feita de duas formas. A própria, quando o urano produz elétron, pode captar o elétron do urânio. E também, quando ele faz isso, ele aquece, ele encandece. E quando ele aquece, ele produz calor. E quando ele produz calor, ele produz vapor. E o vapor move as turbinas. As usinas atômicas, basicamente, é essa segunda parte que é a mais fácil. Aquece o urânio fica fervendo e aquece a água, toneladas de água. E essas toneladas de água evapora e move as turbinas. Então, é um negócio atômico? Mas estamos ainda mais adiante. Estamos naquele processo de banhar o urânio com próton, enriquecê-lo e aí gerarmos fissão, fusão atômica e captarmos do próprio urânio a energia, só que ele aquece, ele fica em brasa viva. Então isso é uma alquimia, né? E quando isso acontece, solta uma luz. A Giovana, ela é especialista nessa luz, chamada iluminescência. E uma vez eu falando sobre iluminescência, né, e ela que é professora e que é doutorada, ela disse, pastor, o senhor leu isso aonde? Eu disse, eu não li não, foi Chiquinho que ensinou. E foi. Então ela ficou maravilhada com tais informações, porque ela é formada, doutorada, né, em luminescência. A iluminescência é exatamente quando o átomo reage, ele produz elétron ou próton, e aí dá uma iluminescência. Uma outra questão é aquelas máquinas que veem a pessoa por dentro, aquelas máquinas que a pessoa entra debaixo, né, deita numa cama. Como é o nome daqueles exames? Ressonância magnética. Olha bem, ré, som, nanã, iniciaçá. Ressonância magnética. Então, a ressonância magnética é o quê? O cara entra naquela cama, vai para debaixo de um grande magneto. Aí esse magneto, ele vai mexer com o átomo da pessoa. Ele vai truque-traque. Porque a sua energia gira para um lado só. Então ele faz girar, voltar. Ele deixa os elementos dos seus átomos doidos. Aí quando ele solta, o átomo pare! Aí o átomo deu, tá indo para a direita ou para a esquerda? Não, para a direita. Aí o átomo começa a rodar de novo. Nesse momento que o átomo para e começa a girar de novo para o lado certo, ele joga uma luz. Aí da onde nasce o exame de ressonância magnética. Quando ele solta essa luz, a máquina capta toda essa luz e transforma em imagem. Olha, gostou? Gostou ou não gostou? A nossa querida Giovana é especialista nisso. Então, os químicos atuais e os engenheiros atômicos são parentes
dos alquimistas antigos, tá? Mas os alquimistas antigos, com suas fogueirinhas e seus cadinhos, eles faziam quase a mesma coisa que nós hoje, com tanto equipamento que nós temos. Eles alteravam o átomo das coisas através do fogo e dos elementos. Eles trabalhavam em cima dos 4 elementos, né? Água, fogo. Então a gente não pode dizer que esses caras eram burros. Primeiro, porque tudo que nós temos vieram deles. Não adianta a gente dizer que fulano é burro se a gente usa o que fulano usa. O que fulano inventou, né? Eles eram religiosos. Não eram cristãos, eles eram religiosos. Aí, tanto os reis perseguiam eles, quanto os religiosos também perseguiam. Judeus perseguiam, crentes perseguiam, católicos perseguiam. Então, eles tinham que manter uma reserva, né? E nessa reserva, eles faziam tudo secreto. Aí tinha alquimista doido da cabeça, do demônio, e tinha outros extremamente sábios. E cristãos, eles eram cristãos, mas eles acreditavam que a pessoa pode alterar os elementos da natureza, utilizando fogo. E assim aconteceu. Tá bom? Gostou da resposta? Dê o seu like aí e se inscreva no nosso canal. Você tem mais alguma pergunta a fazer sobre isso? Escreva aí. Pastor, eu queria saber, né? Fala aí. Ou você faz a pesquisa diretamente no nosso canal. Tá bom? Você entra no YouTube, pode ir lá nas playlists do nosso canal, ver os vídeos mais novos que foram lançados. Ou você pode colocar pergunta, espaço, Joilson de Assis. Por exemplo, alquimia, Joilson de Assis. Deixa eu ver aqui quais os vídeos que eu falo sobre alquimia. Vou entrar nos Otuba. Otuba, cadê os Otuba? Aqui, ó. O nosso pensamento é químico e o nosso pensamento é elétrico. Então, nós funcionamos através de 2 sistemas, químico e elétrico. Sua cabeça tem raios, como esse que dá na tempestade. Mas sua cabeça também é uma bomba química. Bomba-lhe a bomba. Bomba-lhe a bomba. Alquimista. Joilson de Assis. Alquimista, espaço. Tudo que você quiser saber, você bota. Quero saber isso. Joilson de Assis. Alquimista. Joilson de Assis. Um vídeo há 5 meses. Alquimia não é feitiçaria. Alquimia dos chineses. Abraão, sua esposa Quetura, há 1 ano. Conselho dos ímpios, aqui já é outra coisa. Então, tem vídeos de 1 ou 2 anos. Deixa eu ver aqui, se eu acho, tá? Alquimia, botei alquimista. Alquimia. Pronto. Alquimia, Joilson de Assis. Alquimia, Joilson de Assis. Alquimia, a acupuntura e a ciência dos antigos chineses. Poderes da alquimia. Então, a alquimia, ela existe há muito tempo, tá? E ela sempre foi envolvida com religião, ok?